Olá, vamos entrando então na nossa live. Ronaldo, Amaury, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal que está aí nos assistindo. Já estamos ao vivo para mais uma live. Essa é a live de número 5. A gente vai falar sobre o poder e a importância da fé. Estamos aqui com o diretor do CAS, palestrante, professor do semeador, o Ronaldo Mainardi. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Passarinho. Boa noite, Amaury. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma grande alegria estar aqui essa noite. E com o professor e palestrante da casa, presidente lá do semeador, o Amaury Gimenez. Boa noite, Amaury. Boa noite, Passarinho. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Aproveitar aí para falar desse trabalho espetacular que você está fazendo, dirigindo esse bate-papo, né? Agradecer a presença do Ronaldo. O Ronaldo aí que tem se constituído, talvez, uma das maiores provas da minha vida nesses últimos 7 anos, mas que fortalecido pela fé, né? Eu tenho aí enfrentado com alegria e com entusiasmo, né? Puxa, começou cedo, hein? Eu pensei que isso ia começar um pouco mais tarde. Muito legal. Eu só posso agradecer todo esse carinho do Amaury. Tem esse negócio de prova, e expiação, né? De repente tem alguma coisa a ver, não sei. Pois é. Quem sabe eu não sou instrumento para o crescimento moral do Amaury, né? Pode ser. Com certeza. É uma alegria para mim. Legal, muito bom. Vamos fazer uma prece para a gente iniciar? Eu vou fazer a prece. Amigos do plano espiritual, Mestre Jesus, agradecemos muito por essa oportunidade, esse encontro alegre, não é? Já começamos aqui dando risada, que bom. Nesses momentos que estamos passando, a alegria é importante para a gente aliviar, para a gente se sentir melhor, que a gente possa manter essa alegria não só no nosso bate-papo aqui, mas na vida sempre, buscando bom humor, buscando melhorar nosso astral para enfrentar aí os nossos desafios. Agradecemos por mais essa oportunidade, que a gente possa estar bem inspirados aqui pelos nossos amigos espirituais para levarmos aí para as pessoas que estão nos ouvindo uma boa mensagem, umas boas notícias aí do espiritismo relacionados à fé. Que assim seja. Muito bem, vamos lá. Nós vamos falar sobre fé. Fé, essa matéria-prima aí de todas as religiões falam sobre fé, e a gente ouve aí o tenha fé. Durante muito tempo isso significou e ainda significa, em muitas doutrinas, acredite, e acabou. Acredite e não discuta, né? Não pode pensar, não pode desconfiar, não pode argumentar, tenha fé. O Espiritismo veio trazer a tal da fé raciocinada, aquela que se submete à razão, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. É isso que a gente vai falar dessa fé, que é melhor que não seja cega, que é melhor que seja raciocinada. Vamos falar do seu poder, da sua importância e o que nós podemos e devemos fazer com ela. Eu vou aqui ler os comentários dos nossos amigos que estão nos assistindo e sempre que possível a gente capta aqui um comentário ou uma pergunta, tá bom, pessoal? Então, por favor, encham aí o nosso chat, o nosso área de comentários aí do Facebook. Então, vamos começar perguntando aí para os nossos palestrantes o que é fé e no que se diferencia a fé espírita. Quem quer começar? Eu posso começar. Tá bom. Antes que o Ronaldo não me deixe falar mais, depois é melhor aproveitar a oportunidade. Resolvi pegar rapidinho essa aí. Eu acho que assim, acho que a melhor definição que a gente tem sobre a fé é a relação de confiança, né? Ou seja, a fé é a confiança que se tem no cumprimento de alguma coisa, na certeza de se atingir um objetivo. Quando a gente fala em fé, normalmente a gente associa sempre a fé religiosa, mas a gente pode diferenciar a fé humana e a fé religiosa. A fé humana seria aquela onde nós colocamos as nossas capacidades, as nossas potencialidades, o nosso conhecimento em busca das nossas necessidades materiais. Então, um educador, um engenheiro, um médico, ou seja, ele tem todo o conhecimento e todo aquele conteúdo justamente para realizar bem aquele trabalho que ele faz. E a fé religiosa é a fé que realmente a gente coloca, vamos dizer assim,
a gente busca todos os anseios nossos, os anseios celestiais, a busca da espiritualidade, né? Essa seria a fé religiosa. E aí a gente sempre, quando a gente fala em fé, a gente tem duas palavras-chave aí, né? Que é essa questão da confiança, né? E a questão do crer. E então eu pediria ao Ronaldo, ele tem uma definição bem bacana que vai ajustando a nossa próxima conversa para falar dessas duas palavras, Ronaldo. A gente, começando, né, do jeito que o Amaury começou, é bom explicar para aqueles que estão nos assistindo e não nos conhecem tão de perto, né, que nós somos parceiros de turma, né? Nós damos aula juntos lá no curso preparatório, né, no curso doutrinário do semeador, e é por isso que a gente tem essa jornada aí de algum tempo juntos, né? O Passarinho começou falando a respeito da fé que a gente tem que acreditar. E qualquer um de nós que veio de religiões cristãs anteriores à doutrina espírita já ouviu isso de alguma maneira, né? Já ouviu que nós precisamos acreditar. Se está passando por um problema, tenha fé que isso vai se resolver. Tenha fé. Mas que fé é essa? Eu não consigo ter fé, algumas pessoas falam, né? Porque eu acredito, mas eu não consigo, né, ter essa crença. A palavra-chave que o Amaury colocou aí é justamente da confiança. Crer só não basta, crer não é suficiente. Isso vem demonstrado desde Jesus, né? Quando os seus discípulos, já no apostolado avançado de Jesus, buscavam atender pessoas e buscavam repetir aquilo que Jesus fazia, tentando curar pessoas, e não conseguiam, e chamavam Jesus para auxiliar, e Jesus curava, ele dizia isso. Se não curastes, é porque não tivestes fé. Ué, mas eles não acreditavam em Jesus? Claro que acreditavam. Mas eles ainda não tinham, ou não nutriam dentro de si essa confiança. Vou dar um exemplo bem simples. Suponha que eu estou em cima de um muro de mais de 2 metros de altura e preciso descer. E não tem uma escada. E o Amaury, muito gentil como é, ele chega para mim e fala: pula que eu te seguro. Será que eu vou pular? Será que eu vou pular do muro no colo do Amaury? Eu não vou. Por quê? Porque por mais que eu acredite que o Amaury tenha boa vontade em me segurar, eu não tenho confiança que ele é capaz de segurar o meu peso. E isso é o que acontece com a gente normalmente em relação às coisas religiosas, em relação às coisas espirituais. Eu acredito, mas eu não consigo ter essa certeza. Então, o grande ponto e a gente nota, né, que em algumas coisas que nem são religiosas, a gente confia, acredita, né? Como é muito comum, por exemplo, em simpatias, né? Em benzimento, né? O Amaury aqui, ele tem cara de quem gosta de ir numa benzedeira, né, Amaury? Você já foi? Tem alguma experiência com benzedeira? Eu tenho sim, rapaz. Você sabe que os meus filhos hoje já são muito adultos, né? Mas quando eles tinham aí uns 4, 5 anos, há 30 anos atrás, se houvesse um campeonato mundial de ida a benzedeiras, eu ganharia com louvor. Eu tinha uma filha, eu vou contar rapidamente essa história porque ela é emblemática, né? Eu tinha uma filha que ela tinha, quando tinha 5 anos, ela tinha um monte de verrugas no corpo. E essas verrugas a gente não conseguia curar de jeito nenhum. Nós fomos lá, como é que chama? Dermatologista, fomos na pediatra, passava lá nitrato de prata, usava lixa, aquelas lixas 140, qualquer crime, não saiu o raio das verrugas. E aí tinha uma benzedeira, uma senhora chamada Dona Lau. Ela era o nosso porto seguro. E quando ela não tinha, a gente tinha uma outra, né? Isso há 30 anos atrás, gente, quando o meu desconhecimento era muito grande sobre a doutrina. E aí ela me disse o seguinte: olha, para você resolver essas verrugas, vocês vão ter que pegar um toucinho e num lugar que vocês nunca mais voltam, passar nas verrugas da menina, e depois que passar nas verrugas da menina, vocês têm que jogar num formigueiro, de costa para o formigueiro. A minha filha teria que acertar o formigueiro de costas. Imagina só que coisa. Então, foi toda uma estratégia para resolver esse problema. Treinamos, né? Eu lembro que eu levei umas cascas de banana, que tinha mais ou menos a textura do toucinho, para ir treinando para não errar o formigueiro, porque eu tinha medo que se ela errasse o formigueiro, não resolvia as verrugas. E aí, dito e feito, ela conseguiu acertar o formigueiro com o toucinho. O que aconteceu com as verrugas? Elas foram embora. E aí? Aí a gente fica se perguntando, foram as formigas que resolveram as verrugas? Foi o toucinho? Foi a Dona Lau? Não foi.
foi o que o Ronaldo acabou de falar, né? A confiança e acreditar que, de fato, aquilo ia acontecer. Então, todos os fluidos espirituais que aquela senhora, aquela benzedeira, forneceu, mais os fluidos da minha filha, mais a nossa, esse conjunto de coisas que foi suficiente para, vamos dizer assim, fortalecer o sistema imunológico. Então, há sempre uma razão lógica dentro das questões. E aí, indo na pergunta do passarinho, sobre o que diferencia a fé espírita, é exatamente isso, né? A maioria das religiões incluiu muitas coisas nos ensinamentos de Jesus, né? Muitos artefatos, muitas alegorias que foram, vamos dizer assim, confundindo as nossas cabeças e que pouca racionalidade tem. Então, se você acender 7 velas, ou se você fizer 200.000 orações, é isso que vai resolver o problema? Não é isso. Então, a fé raciocinada, a fé que a doutrina nos trouxe, é justamente submeter ao crivo da razão todas as nossas ações, né? Então, a questão aí do toucinho, da formiga, tudo isso são alegorias que não têm um propósito nenhum. É isso que a doutrina trouxe, né? A gente buscar o conhecimento para racionalizar as nossas ações. Você sabe que você está falando isso e me veio aqui uma coisa, né? O espiritismo ele é muito avesso, até não é avesso, ele até propõe isso, que não se tenha rituais, né? Então a gente vai lá no semeador, não tem ritual, então não precisa fazer nome do pai, não precisa fazer nada, não existe um jeito de fazer prece. E aí o passe também, a gente tem toda uma posição que é de conforto e de sintonia, mas também não precisa botar a mão ali, a mão cá. Então a gente é uma doutrina bastante sem rituais. E você conta uma história muito bonita de família, de amor, e você explicou bem a questão de que nada desses componentes é o que resolveu foi uma fé, uma confiança conjunta de uma porção de gente, incluindo a benzedeira, que com certeza era uma médium. Mas, assim, como é que a gente explica para quem das pessoas aqui que estão assistindo, que não conhece o Espiritismo, que daí amanhã ela recebe uma proposta de acender uma vela, de fazer, mas então eu vou tentar, eu vou fazer. Por que o Espiritismo não tem essa coisa de ritual? Porque ele é contra, acho que é uma palavra forte, né? Porque a gente não é contra nada, a gente não vai brigar com ninguém. Mas por que assim, não recomenda os rituais? Por que tem isso no Espiritismo? Fazer esse parênteses, depois a gente volta para a fé. Tá. Tem até a ver com a fé. Eu diria o seguinte, como você disse, a palavra não é contra, eu diria que é desnecessário. Boa. Nada melhor, disso, nada daquilo que é externo é necessário para a nossa conexão com o alto. A grande maravilha, ou uma delas, né, existem muitas, mas uma das belezas da doutrina espírita é que ela nos liga diretamente com o Criador. A gente evita as passagens, vamos dizer assim, os pontos de checagem que as outras religiões trazem, sem crítica nenhuma. Cada uma teve o seu entendimento e tem a sua importância, porque toda religião nasceu da boa vontade. E em todas as religiões existem pessoas muito boas. O erro nunca é da religião, mas das pessoas, né? Do homem que é imperfeito, como todos nós somos. A questão toda é a seguinte: não é necessário para que eu me ligue ao alto que eu preciso de qualquer tipo de subterfúgio. O que eu preciso é ter boa vontade. O que eu preciso é ter sinceridade nas minhas atitudes. Esse é o principal. Não é a forma, mas é o conteúdo que importa. Não é como, e Jesus falou isso, né, sobre as formas como os fariseus rezavam, né? Então isso é desnecessário. E a questão da doutrina espírita é trazer Deus da maneira mais próxima ou mais real, ou aquela que Jesus nos trouxe. Por isso nós dizemos que a doutrina espírita nos liga ao cristianismo primitivo, né? Em compreender Deus, compreender a mecânica das vidas sucessivas, compreender a lei da causa e efeito, começa a dar sentido em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que eu vivo, em tudo aquilo que eu passo, e em tudo aquilo que eu devo fazer para não repetir as situações de aflição e de angústia que eu vivo hoje. Não adianta só rezar. Não adianta só rezar. A questão que a doutrina espírita nos traz é o como fazer as coisas, né?
eu acho que você usou a palavra certa, desnecessário. E quando é desnecessário, então se está fazendo, é desnecessário, mas não é errado, né? E às vezes eu fico pensando que também tem a coisa de não adianta só fazer isso, você estava começando a falar isso, né, Amaury? Quer dizer, você disse que quando fez isso não conhecia a doutrina, mas isso não evitou que você conhecesse a doutrina e fosse atrás de um aprofundamento espiritual. Você já tinha esse caminho aí você já tinha combinado isso com você mesmo, de que você ia atrás disso e foi. Mas acho que o grande risco é a pessoa só fazer isso, né? Aí você cria uma dependência, né? Acho que essa é a questão. E só faz isso, quer dizer, eu não mudo o meu comportamento, não faço reforma íntima, mas tudo bem, eu acendi a vela, tá tudo bem. Ou tomei passe, né? Quer dizer, não vamos jogar isso nas outras religiões, né? Exato. Eu tomei passe. Isso mesmo. Legal. Agora, para a gente continuar aqui e voltar para a fé. Por que ter fé? Qual o propósito da fé, especialmente na visão espírita? E o que a gente ganha com isso? Por que se exige tanto? Você precisa ter fé, precisa ter fé. O Ronaldo falou, não é tenha fé, obrigado, sei o quê, mas existe uma cobrança de ter a fé, de ter a confiança. Por que isso, hein? Qual o propósito disso? Acho que assim, hoje a gente vive numa sociedade que valoriza demais as questões materiais, né? E a falta de previsibilidade do futuro, né? Ou seja, em qualquer tipo de questões, a gente olha aí hoje uma pandemia que assombra a todos nós, as questões financeiras, e tudo isso vai criando uma incerteza em todos nós, que o mundo material não responde adequadamente esta angústia que a gente vive. E a resposta está na fé. Nós precisamos ter a compreensão, né, que todas as situações que nós estamos passando, né, mais graves ou menos graves, mais concentradas na questão da saúde ou na questão financeira, elas têm uma razão de existir. A reencarnação, os processos reencarnatórios, eles explicam as sucessivas provas que a gente vai vivenciando e vai nos dando segurança para compreender tudo isso. A fé nada mais é do que você ter o raciocínio e esta compreensão e a resignação diante de todas essas dificuldades. Por isso que a fé é super importante, é você acreditar que o Pai, amoroso do jeito que ele jamais nos daria uma situação que a gente não pudesse suportar. Então, a fé é um conjunto de tudo isso, né? É a forma que a gente tem de encarar com naturalidade todos os acontecimentos que vão se apresentando nas nossas vidas. Né? Quer dizer, de novo, a coisa da confiança. De novo, a coisa da confiança. Fala. Tem uma coisinha, Passarinho, antes de você seguir, eu queria colocar também uma coisinha em relação a isso, sobre a importância da fé, é que ela é a base de todas as virtudes. A fé é o que sustenta o meu entendimento e o que me faz ter vontade, ter desejo de mudar, né? Por isso ela é a mãe das virtudes, ela é base. Por que eu vou ser melhor se eu não confio naquilo que Jesus, nas promessas de Jesus, naquilo que Jesus prometeu? Por que eu vou ter esperança? A esperança, ela está ligada à fé. Se eu não tenho fé, eu não tenho esperança. Se eu não tenho fé, por que eu vou ser amoroso? Por que eu vou perdoar? O que me leva adiante sem a fé? Né? Como é que eu acalmo o meu coração nas provas mais difíceis que me couberem sem fé? Sem acreditar que aquilo que eu estou passando tem uma razão, e aí a gente volta na fé espírita, aquilo que eu estou passando tem uma razão, né? Lá na minha sala de trabalho, no semeador, tem uma plaquinha na parede, né? Se não é tudo tem uma razão, se não é bênção, é lição. Né? Então, aquilo que a gente passa tem um motivo, tem uma razão. E a razão sou eu. Seja por expiação, seja porque eu estou aprendendo na minha própria pele que eu não devo fazer determinadas coisas, ou seja por prova, porque eu pedi por aquilo para testar as minhas virtudes. Então, Deus nunca é responsável pelas minhas aflições, sempre sou eu. Né? Ou seja por prova, ou seja por expiação. Mas se eu não tiver fé nisso, eu me desespero em qualquer situação. Se eu não tiver fé, qualquer um que não tenha fé vai ao desespero na dor. Assim como vai a loucura dos excessos quando está tudo bem, né? Quando sobra, na abundância,
leva à loucura. Na escassez leva ao desespero. Sempre é a falta de fé que leva a essas situações extremas. A fé traz equilíbrio, a fé traz sensatez, a fé traz lucidez para que eu enfrente as situações que eu devo enfrentar na abundância e na escassez, seja de saúde, seja material, seja de qualquer coisa. Acho que tem uma coisa aí que vocês trouxeram que acho que se a gente trocar tudo que você falou e onde colocar fé, colocar confiança, porque vocês dois trouxeram um elemento aí bastante bacana da confiança. Quer dizer, você precisa acreditar, quer dizer, você precisa ter confiança. Como é que eu vou fazer reforma íntima se eu não tiver fé, se eu não tiver confiança? Como é que eu vou seguir os ensinamentos de Jesus, o caminho de Jesus, que é um caminho difícil, se eu não tiver fé, confiança? Quer dizer, tudo vai para essa... Quando você coloca essa palavra confiança, quer dizer, a fé é confia, confia. Agora, qual a diferença da fé espírita, então? Porque todos falam, se puser confiança, como é que é? Não sei, as outras religiões falam confia e não discute. Como é que é no espiritismo? Ou não, eu estou falando bobagem. Não, tem sim, absolutamente. Você quer responder, Amaury, por favor? Não, pode começar. Pode andar. A questão toda é que a doutrina espírita nos traz um sentido lógico para tudo que a gente passa, que é o que não traz. De cara, a questão das vidas sucessivas, que as reencarnações... Eu sou herdeiro de mim mesmo. Tudo de bom e de ruim que eu trago em mim é resultado de milhares de experiências que eu trouxe através do tempo. E eu sou a melhor versão de mim mesmo, através dessa linha do tempo. Então, essa compreensão é a grande diferença entre a doutrina espírita e qualquer outra religião. Porque quando eu compreendo isso, eu dou outro aspecto, eu dou uma outra ótica, uma outra visão à dor, ao desafio, ao desafeto, às dificuldades de maneira geral. Então, não é simplesmente confia e pronto, né? Por que alguém nasce rico e outro pobre? Por que um é são e outro é doente? Por que um é abastado e outro é miserável? Se eu não compreender o mecanismo das vidas sucessivas, né, que eu estou vivendo, onde está a justiça de Deus? Será que Deus fica lá escolhendo? Passarinho, você vai ser isso. Amaury, você vai ser aquilo. Ronaldo. E assim, escolhendo a esmo, né? Ronaldo, por isso que acho que assim, né, a fé raciocinada, ela se fundamenta na inteligência, né? Jesus dizia, né, que a verdade vos libertará. Essa é a razão por conta que o Espiritismo estimula muito o estudo, né? Nós temos uma codificação extremamente clara, vasta, e depois com tantos livros que foram trazidos, né, pelos médiuns, né? Então, Chico Xavier, 400 livros, Divaldo trouxe mais uma porção. Então, é super importante que a gente tenha compreensão a partir do conhecimento, que a gente compreenda a fé a partir do entendimento do que ela representa e das consequências que ela traz, né? Então, o estudo e a inteligência é fundamental que a gente reflita, conteste, questione o tempo todo tudo que vai nos acontecendo à luz do que a gente vai aprendendo na doutrina. Muito bom. Continuando aqui nas nossas perguntas. Mas antes tem uma coisa aqui, que tem o poder da fé, né? Qual é o poder da fé? Qual o poder da fé? Jesus falou que ela transportava montanhas, né? Se fosse tão pequena quanto um grão de mostarda, né? Como é que é esse poder da fé? Existe mesmo esse poder? Ela tem poder? A fé transforma, ela transporta montanhas? Como é que é isso? Esse ensinamento de Jesus, ele é fascinante, né? Ele é fascinante porque Jesus, todos já aprenderam isso, né? Ele ensinava por parábolas. E quando ele falou do grão de mostarda, né? Como um grão de mostarda, ele estava justamente ensinando os apóstolos a ter fé. Por quê? Porque os apóstolos não conseguiam, a gente já falou um pouquinho lá atrás, eles não conseguiam produzir ainda aqueles fenômenos, aquelas curas impressionantes que Jesus conseguia. E eles se aborreciam com isso. Foi quando Jesus enunciou esse ensinamento. E ele justamente usou a comparação com a produção da mostarda, né? Ele disse assim, ele quis dizer, se você pegar um grão de mostarda e plantar, e depois colher e plantar novamente, você vai ter uma grande plantação de mostarda. E ele estava justamente ensinando aos apóstolos que
A fé é um processo contínuo, você não conquista a fé de um dia para o outro. É preciso perseverar, acreditar, experimentar. E foi aí que ele estimulou os apóstolos, né? Os apóstolos saíram de 2 em 2, e depois de algum tempo eles conseguiram fazer coisas igual ao que Jesus fazia. Exatamente o que Jesus falava sobre nós, né? Jesus não dizia assim, vós fareis o que eu faço e muito mais. Né? Ele se dirigia a nós que estamos aqui hoje, nos estimulando também a, com a fé, produzir resultados impressionantes. Né? Então, o poder da fé realmente é impressionante. É que a gente precisa exercitar e precisa aumentar, precisa ampliar a fé a partir do exercício dela. Né? Ó, Mauri, a Dulce, espera um pouquinho, Ronaldo, por favor. A Dulce está falando que tem até hoje o grãozinho de mostarda que você deu numa aula lá para ela. Que legal, que bom. A Dulce, hein? A Dulce já se formou, hein? Faz tempo isso aí, hein? Poxa, muito bom, muito bom. Você sabe que tem uma curiosidade, eu conto em aula, passarinho, que eu fui fazer uma palestra uma vez lá em Ó, Barueri. Patrícia, desculpa, a Patrícia está falando que também tem, a Patrícia Pascon. Que também olha, tem mas a Patrícia, sim, a Patrícia, claro, eu lembro da Patrícia. Mas olha o que aconteceu, eu fui fazer uma palestra muitos anos atrás, numa casa lá em Barueri, e dei esse grão de mostarda. Eu voltei depois de 2 anos, na mesma casa, e pediram para eu repetir essa palestra, eu levei novamente o grão de mostarda, e a senhora, para quem eu dei, veio lá, sabia que eu ia fazer essa palestra, e ela voltou com um grão de mostarda da planta que nasceu. Olha só. E ela me presenteou com o grão de mostarda que nasceu. Mas ela disse que isso não foi o que foi importante. O que foi importante é que ao longo daquele pé de mostarda ir crescendo, ela foi fortalecendo a fé. Ela foi tendo a compreensão do significado, do que significa você diariamente ir fazendo ações para crescer a fé. Olha que interessante. Ó, a Silvia Campos, Ana Paula Dias, todas também com grãozinho de mostarda que você deu para elas. Fica a dica aí de plantar. Não sei se ainda dá para plantar. Planta. Fala, Ronaldo. Mas o que eu queria falar em relação a isso que o Maurício está falando é sobre o poder de transformação da fé. A fé ela tem um poder transformador, né? E a gente vê nas passagens de Jesus que ele chega, né? E a fé, isso está no Evangelho, que a fé verdadeira, ela tem um magnetismo capaz de manipular fluidos. Nós sabemos que nós estamos aqui mergulhados em fluidos, né? No fluido cósmico universal. E tudo é formado por fluido, inclusive nós mesmos. Então, o que acontece? A fé verdadeira ela é capaz de manipular esses fluidos e levar verdadeiramente à cura, como a gente vê em alguns trabalhos. E tem o caso lá da mulher hemorrágica, que é muito simbólico, e tem um que eu gosto muito também, daquele soldado romano que se aproximou de Jesus e disse que o filho estava adoecido em casa. E Jesus se ofereceu para ir à casa dele, e ele disse aquela célebre frase que é tão conhecida no meio cristão, né? Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis uma só palavra e o meu filho será salvo. E Jesus disse, seu filho está curado. Vá em paz. Será que aquele homem se dirigiu para casa pensando, nossa, que legal, meu filho foi curado. Mas se ele não foi curado, eu vou pegar aqui e trazer ele para Jesus mais uma vez, né? Quem sabe? Ele não teve dúvida. Ele não teve nenhuma dúvida. Ele estava seguro, ele estava confiante, ele tinha plena convicção da transformação que havia acontecido. Isso é fé. Muito bom. Agora, me ocorreu uma coisa aqui, né? A gente está contando casos, vamos chamar assim, de sucesso. Eu tive fé e consegui, tive fé e sarei, E quando tem fé e não consegue? E quando tem fé e fica doente? E quando tem fé e desencarna? E quando tem fé e perde o emprego? E quando tem fé e dá tudo errado? Que bom que você fez essa pergunta, viu? Que bom que você fez essa pergunta. Porque existem 3 situações que a gente passa na nossa vida, né? Quando o bem chega até nós, e aí a gente concorda com Jesus, ou concorda com Deus. Quando o mal é afastado de nós, que aí a gente também concorda com Deus. E quando o mal chega até nós, e aí a gente discorda de Deus. E isso também a doutrina espírita nos traz de esclarecimento. Porque o mal que chega até nós não é mal. O mal que chega até nós, ele tem um objetivo de fazer o bem. O mal que chega até nós tem o objetivo de nos modificar, de nos transformar,
Quantos de nós, talvez todos que estamos aqui, inclusive quem está assistindo, chegou à doutrina através da dor? Se a gente tivesse numa vida tranquila, confortável, segura, será que a gente procuraria Jesus? Será que a gente se dirigiria ao Cristo? Então, aquele mal não é mal. Aquele mal, ele é uma consequência, ele é um resultado das nossas próprias ações, que aí isso também a doutrina nos traz a responsabilidade pelas nossas atitudes, que isso é fundamental. Tudo tem consequência, seja boa ou seja má, depende da nossa atitude, depende da nossa ação. Então, o mal que chega, eu rezei tanto para o meu pai sarar e ele morreu. Poxa vida, ele está se libertando de um corpo físico que já não servia mais. Essa é a visão que a doutrina nos traz. Né? Aquilo não foi um mal, foi um bem para ele. É que às vezes a gente quer o ente querido pertinho da gente, ainda que sofrendo. Né? Mas isso é um outro ponto para a gente discutir. Né? A respeito do nosso apego, né? Do nosso egoísmo, muitas vezes. Se você está rezando, reze pelo melhor para aquele que sofre, não para ele não morrer. Porque às vezes o desencarne é aquilo que ele precisa. A tarefa dele se cumpriu. Né? Assim como a doença, muitas vezes, nos freia os maus impulsos. E é por isso que muitas vezes ela chega até nós. Então, esse entendimento fortalece a fé. Essa compreensão da bondade infinita e da misericórdia infinita de Deus nos fortalece a fé. É entender que o mal não chega até mim. Se chegou até mim, eu preciso aprender alguma coisa com isso. Bacana. Mauri, o que você tem a completar aí? Se tiver alguma coisa, o cara falou bem aí. Ele falou, eu acho que sim. Mas eu acho que a questão legal aí é da fé, o passarinho falou, e o caso que não cura tal, a gente também tem que conceituar um pouquinho os diferentes tipos de fé, a fé vacilante e a fé robusta, né? A fé vacilante, a fé vacilante é aquela que nos dá incerteza, né? Que não nos dá a condição da vitória. A fé robusta já é a fé diferente, é aquela que nos dá perseverança, e aquela quando a gente coloca a vontade a serviço da fé. Eu sempre escuto aquelas histórias do menino que precisa fazer prova, né? E ele não estuda nada. Aí ele fala, mãe, amanhã você reza por mim que eu tenho prova? Mas não vai dar certo nunca, porque não basta só alguém que tenha fé para resolver o problema. Você precisa ter a vontade de resolver os seus problemas. Então, por vezes, a gente faz com que a nossa fé fique vacilante. É comum que a gente faça isso. Qualquer dificuldade, qualquer contrariedade, né? Qualquer doença que se aproxima de nós ou alguma questão financeira, nós perdemos a fé muito rápido. O grande desafio nosso é a gente desenvolver a fé robusta que supera qualquer situação difícil. Né? Quer dizer, é confiar sempre, e acho que o Espiritismo, a fé raciocinada, é confiar sempre porque... Não é confia e acabou porque Deus sabe o que está fazendo. Não, confie porque isso é um processo reencarnatório, alguma coisa que você precisa aprender, tivemos diversas vidas, se não é dessa vida é de outra. Quer dizer, é aí que entra a fé raciocinada, é isso? E faz a sua parte ainda, né? Tem quem fale e não deu certo, porque às vezes, pois é interessante o que você falou, Mauri, porque às vezes podia dar certo, você que não teve fé suficiente. Ou teve fé, mas não trabalhou. Né? Não foi atrás, exato. Ficou esperando acontecer. Uhum. Mas, de qualquer forma, confie, porque né, aqui isso aqui é uma escola, tem toda uma razão de ser tudo, e algum aprendizado tem que ter. E aqui nos comentários, Patrícia falando, é aprendizagem. Tem mais gente aqui que tem seu grãozinho aqui, viu? Marcelo Dionísio e a Geni. Opa! Muito bom. Mas aqui o pessoal falando que é aprendizado. Quer dizer, eu sempre conto essa história. Eu trabalhava num atendimento espiritual lá aqui no Itaim, num centro, e uma vez uma senhora lá que estava sendo atendida insistiu com o espírito, que eu também sempre falo que espírito bom é chato pra caramba, né? Você fala assim, escuta, eu quero saber se eu posso fazer minha cirurgia, estaremos juntos, tal. Não, mas quero saber se eu faço ou não. Deus estará presente em todos os momentos da sua vida. Não, mas eu devo ou não devo? Vou ficar bom ou não vou ficar bom? Deus é bom, Deus é Pai. Nunca fala assim, vai sarar, não vai sarar. Não é esse o papel do bom espírito. Mas aquela senhora era amiga da casa e ela insistiu tanto, ela falou, eu quero saber se tudo vai dar certo. E ela insistiu tanto que o espírito, através do médium, falou assim, vai dar certo, irmã. Ah, graças a Deus. Se você vier para cá ou não, vai dar certo. Tá vendo?
Tem aquela história, né, Amaury, o passarinho que você falou aí, que é justamente essa questão de rezar para ficar bom, né, por exemplo. E aí a gente sabe do desdobramento no sono, né, e isso está na literatura espírita, quando a gente dorme e desdobra, né, e a gente deixa o corpo físico por algumas horas, o mentor chega para a gente e fala coragem, fé, enfrente com paciência aquela situação. Mas quando a gente está em vigília, né, quando a gente está aqui, a gente quer exatamente isso que você falou. Né? A gente quer que o problema suma da nossa frente. A gente quer que um assim, passe de mágica, né, que Deus resolva o problema sem que a gente precise se dispor a alguma coisa. Entendeu? Ou que ele diga 12, 15, 27, 32. Que eu vou notar. Entendeu? E tem uma historinha que eu falo em aula, né, que é aquela do homem que tinha muita fé e veio uma tempestade muito grande, a rua dele foi alagando, a casa foi alagando, ele acabou no telhado e a água continuava subindo. Passou um homem numa boia dessas de câmara de pneu de caminhão, chamou ele para ir. Ele falou, não, eu tenho fé em Deus, que Deus vai me tirar daqui. Passou outro segurando um tronco de árvore, ele também não quis ir. E passou um outro num caiaque, ele também não quis ir e morreu afogado. E chegou lá na espiritualidade e falou para o mentor dele, poxa vida, eu estou magoado. Eu tinha tanta fé em Deus que Deus ia me salvar, né? E o mentor falou, pois é, mas Deus te mandou 3 opções, 3 oportunidades e você não quis nenhuma. Então, aquilo que a gente quer de Deus também, a gente precisa diferenciar o que a gente quer do que a gente precisa. E isso é maturidade espiritual. Nem tudo aquilo que a gente quer, a gente realmente precisa. Concorda, Amaury? Absolutamente, tudo. São poucas as coisas que eu concordo com ele, mas essa aqui eu até concordo. Ronaldo, você citou a mulher hemorrágica. Eu gosto muito dessa história da mulher hemorrágica, porque quando a gente fala em fé, a gente pensa muito na fé e Deus vai me mandar, meu mentor vai me mandar, eu tenho fé de que eu vou receber, né? Eu tenho fé de que alguém vai ver meu sofrimento, vai ver minha necessidade e vai me dar. E a história da mulher hemorrágica é aquela mulher que tinha hemorragia há 10 anos, 12 anos de sangramento, e ela queria saber onde estava Jesus, porque ela tinha certeza que se ela conseguisse falar com Jesus, ela seria curada. Para lembrar aqui quem está ouvindo, né? E aí ela vai lá e encosta nas vestes de Jesus e cura. E foi tão forte isso que Jesus vira e fala, quem foi que me tocou? Né? E eu imagino os discípulos falando, Jesus, você está brincando, né? Você está no meio de uma turba aqui, e você quer que eu saiba quem te tocou? Todo mundo, né? Brincadeira. Mas e aí os discípulos, Jesus fala, foi você que me tocou, e ela fala, você me curou. E, não, foi você que se curou. Né? Quer dizer, tem um outro componente aí da fé, que é eu pegar para mim as coisas, se eu tiver fé, se eu tiver confiança, usando a palavra de vocês, que eu gostei muito, se eu tiver confiança muito forte, quer dizer, é quase isso, você não quer me ajudar? Não tem problema, eu pego de você sua energia. Pum! Puxa, estou bem. Né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês explorariam isso? Eu acho que é exatamente isso, né, Ronaldo? E é curioso, há textos que dizem que a mulher hemorrágica ela era esposa do José de Arimateia. Esposa do José de Arimateia, que era um membro do Sinédrio, e depois passou a acompanhar Jesus, ainda de forma escondida, no finalzinho lá. E imagina a situação dessa mulher hemorrágica, porque naquela época a mulher, no período que ela estava menstruada, ela era vista como impura, né? Ela não podia conviver com ninguém. E ela tinha 12 anos de hemorragia. Então, ela tomou a iniciativa de se afastar para que não houvesse perseguição ao José de Arimateia e de uma filha. Ela abandonou uma filha muito cedo. Era uma coisa terrível. E ela já tinha tentado de tudo para tentar resolver, todos que eram os médicos, e não conseguia. E este é o caso da atração dos fluidos pela fé. Ou seja, ela tinha tanta fé que ela foi capaz de, entre aspas, assim, roubar fluidos vitais para conseguir a sua cura. Então, realmente, a fé é uma coisa transformadora. Jesus, naquelas situações que a gente via, Jesus curando, né, todos aqueles doentes, os paralíticos, Jesus tinha o cuidado de primeiro perguntar para a pessoa, você tem confiança que eu possa te curar? Quando ele via a hesitação, ele já sabia que possivelmente os resultados da transferência de fluidos dele para a pessoa podiam não ser tão bem-sucedidos. Diferentemente do caso da mulher hemorrágica, que ele nem precisou tomar a iniciativa de doar.
né, a atração dos fluidos dele foi feita automaticamente pela mulher. Não é isso, Ronaldo? Mas a gente precisa lembrar também que ela tomou a iniciativa, ela buscou, ela foi atrás de Jesus, ela tocou em Jesus, ela não ficou lá sentada. Ela buscou os meios para isso, né? Ela não ficou lá sentada esperando cair do céu, entendeu? Ela foi até o céu na figura de Jesus, entendeu? Boa. Ela buscou o céu, né? Então essa é uma outra interpretação que a gente pode dar também, né? A gente busca o céu, a gente busca o convívio com Jesus, o contato com Jesus no nosso dia a dia, né? Ou a gente fica esperando cair do céu, né? É algo para a gente avaliar. Concorda, passarinho? É importante que a gente interprete isso, né, da forma também da busca pelo melhor resultado, através do contato, através do convívio. E como é que se convive com Jesus? Seguindo os seus ensinamentos, seguindo as suas orientações. O que a gente precisa entender é que não dá mais, e Jesus já falou lá também, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não adianta mais só falar que acredita. Não adianta mais só dobrar os joelhos e rezar. A gente precisa fazer por onde? A gente precisa mudar a nossa forma de interpretar, na nossa forma de auxiliar, de agir, né? Não só em benefício de nós, mas em benefício do outro. Muito bem. Então, podemos concluir aqui que vale a pena investir em ter mais fé? Agora, diz o ditado, e Kardec nos lembra disso no Evangelho, que a fé não se prescreve. Então, como é que faz para desenvolver melhor a fé? Como é que faz para essa sementinha que tanta gente recebeu do Amaury plantar e ela se reproduzir? Como é que a gente faz para ter mais fé? O Amaury começou a falar um pouco disso. Como é que faz? Assim, né? Eu acho que... Você até falou lá no nosso teaser, né? Será que a fé vem da... A gente traz de outra vida, não traz? Lembra que no nosso esquenta você comentou alguma coisa? Então, como é que faz para ter mais fé? É claro que a gente traz, né, todas as nossas tendências das vidas anteriores, todo aprendizado, nada disso se perde, né? Então, é claro que a fé que a gente já conquistou, a gente não perdeu. Mas o fortalecimento da fé é um negócio contínuo, né? É como a história da semente mesmo. Você precisa exercitando, tem que ter perseverança, tem que ter paciência. E a gente tem que estar, vamos dizer assim, no meio aonde a fé vai crescer. Você tem que andar com os bons até tornar-se um deles, né? E o que seriam os bons? Ou seja, onde está a caridade, aonde está o amor, aonde está a generosidade, né? O Ronaldo falou que a fé é a mãe da caridade e da esperança. Então, a gente precisa estar perto de todas essas questões para que a fé realmente vá se desenvolvendo em nós. Então, é fundamental todo esse exercício, todo esse aparato para que ela cresça. Ronaldo, qual é a fórmula aí para a gente ter mais fé? Eu diria que ela, além de não poder ser prescrita, ela não pode ser imposta, né? Como algumas religiões praticaram aí nos idos da Idade Média, antes e depois, né? Até hoje, na verdade. Algumas religiões tentam impor a fé, né? A gente tem realmente que procurar a fé e compreender, né, que ela não vai se tornar robusta, como o Amaury comentou, da noite para o dia. Nós vacilaremos, e é natural que a gente vacile. Importante é a direção, né? É mais importante a direção do que a velocidade, né? Como já se diz, né? Mas assim, é praticando, é estudando, como a Amaury também comentou, é buscando melhorar nas atitudes, é entendendo por que, não é só por ser melhor, mas por que eu devo ser melhor. Entendeu? Por que eu devo perdoar o meu inimigo, o meu desafeto? Por que eu devo pensar antes de falar? Né? Por que eu tenho que ser mais paciente? Cada vez que a gente vai melhorando nisso, mais a nossa fé vai nos fortalecendo. Quanto mais nós nos aproximamos do bem e do amor, quanto mais a gente olha para a dor do outro, menos a nossa própria dor nos incomoda. Então, é esse o caminho. E quando a gente vê, a gente está com a fé muito mais robusta do que era há alguns anos atrás. Até chegar a uma fé consistente como a de Jesus vai levar algum tempo. Mas se a gente não começar a nossa caminhada, a gente não chega nunca. Sabe que você me fez lembrar de uma frase que eu gostei muito uma vez que eu li, que era assim, né?
que é, você pergunta para muitas pessoas e você diz assim, pô, você acredita em Deus? Não, eu acredito em Deus, tal. Mas é muito diferente de você acreditar só em Deus e você compartilhar do pensamento do Pai, né? Você realmente exercitar a solidariedade, a caridade, o amor ao próximo, é muito diferente do que só acreditar em Deus. Então, eu acho que a fé vem a partir do momento que você compartilha daquilo que a gente quer, a gente imagina que Deus quer para nós, né? Esse é que acho que é o segredo. Muito legal. Tempo acabando, ainda dei um chorinho aqui, porque as pessoas estão reclamando muito que está muito rápido. Então, a gente até deu um chorinho aqui de 5 minutos, porque a gente está recebendo muita... Queremos mais, queremos mais. Legal. Vamos fechar? Quer dizer, como é que a gente fecharia? Que dica vocês dariam aí? Como é que a gente amarra isso tudo que vocês falaram aí hoje, que foi fantástico? Assim, né? Eu penso sempre, eu sou um devoto do estudo, né? Eu acho que o conhecimento realmente é libertador e é ele que vai nos fazendo compreender tudo isso, vai desenvolvendo a tal da fé raciocinada e a gente tem que estar sempre conectado ao Criador, né? A gente tem que todos os dias, todas as horas ter a fé, saber que o Pai só quer o que é de melhor para nós, né? E fazer a nossa parte, né? Acho que esse é o ponto crucial aí da nossa existência. Ronaldo? Eu diria até um pouco mais, viu, Amaury? Porque e Emmanuel comenta isso, né? Que o conhecimento não sirva apenas para enfeitar as nossas cabeças, mas que ele possa chegar ao nosso coração. Então, o fundamental é aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, esses conhecimentos. Claro que a gente não vai aplicar sem conhecer. Então, é fundamental que a gente procure o conhecimento que nos dê embasamento para aquilo que a gente faz, mas que nós façamos, que a gente procure na caridade, na prática do bem, né, no perdão das ofensas, o caminho para o fortalecimento dessa fé. Né? Quando a gente começa a olhar para o outro com olhos mais amorosos, o céu se abre diante de nós. A gente começa a ver a nossa vida mudando. Não que os problemas desapareçam, não é isso. A gente continua tendo problemas, mas a gente passa a olhar para eles de forma diferente. Né? A gente passa a viver com mais serenidade. Quem tem mais fé tem mais serenidade, tem mais paz de espírito, tem calma, inclusive nas horas de dificuldade, que todos nós enfrentaremos, todos nós enfrentaremos. Então é importante que a gente pratique os conhecimentos que a gente adquire, que a gente viva aquilo que a gente chega, que a gente aprende, estuda, né? Para chegar um dia, né, que a gente vai falar igual Paulo, né? Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Que vive em mim. Né? Esse é o objetivo de cada um de nós. E lembrar sempre que a fé sincera ela é contagiosa. Nós podemos contagiar aqueles que estão à nossa volta, né? Como Jesus nos contagia até hoje com a sua fé. Então, aquele que tem uma fé um pouco mais robusta, um pouco mais sincera, ele contagia aqueles que estão à sua volta. Isso é tão importante, né? E tão importante quando esse movimento se multiplica e as coisas vão crescendo na sintonia do bem. É isso que o nosso planeta precisa, é isso que cada um de nós necessita. Legal. Olha, Rita Trioni comentou aqui, fé raciocinada anda de mãos dadas com estudo. Muito bem. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Amaury. Obrigado vocês todos aqui que colaboraram com seus comentários. Os comentários ficam aqui. O vídeo também fica para assistir depois. Então, vamos encerrar nosso bate-papo espírita de hoje. Quem vai fazer a nossa prece aqui de encerramento de vocês dois? Vou fazer. Tá Vou bom. fazer. Então, vamos lá, então? Vamos agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos aqui, entre amigos, tanta gente que está compartilhando aqui, distribuindo também toda a sua energia positiva, suas vibrações. Agradecemos nesse instante ao querido Mestre Jesus. Agradecemos aos nossos protetores individuais, esses amigos tão queridos, que tanto nos estimulam, tanto nos inspiram no nosso dia a dia, nos orientam, nos esclarecem. Estão sempre a nos inspirar a praticar os conhecimentos, esses comportamentos que a gente vem adquirindo. Agradecemos também nesse instante
aos mentores do Semeador, essa casa abençoada, que nos acolhe com tanto carinho, com tanta alegria. Que possamos sair desse bate-papo hoje mais confiantes, esclarecidos, fortalecidos na fé que nós discutimos, inspirados também, motivados a compartilhar esse conhecimento de hoje com nossos amigos, com nossos familiares, com nossos colegas de trabalho, mas que todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dessas palestras, ao longo desse estudo, possa ir produzindo em nós a revisão dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, nos tornando cada dia pessoas melhores, mais preparadas para contribuir com essa sociedade, com nossos amigos todos. Que possamos, nesse instante, enviar nossas vibrações de amor a todos aqueles irmãos que possam estar em sofrimento, angustiados pela doença, preocupados com a questão financeira, privados da sua liberdade. Que o querido Mestre Jesus lance sua luz sobre todos esses irmãos, que eles também se fortaleçam na fé, na esperança, e que todos possam seguir sua caminhada nessa existência, enfrentando com boa vontade suas provas, que estejam sempre em contato com o Criador e se fortalecendo sempre nessa fé que a gente conversou hoje. Que todos nós, então, em nossos lares, podemos abraçar nossos familiares e que todos possam ter um fim de semana maravilhoso e com a paz que o Mestre sempre nos recomendou. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Legal. Valeu, pessoal. Tchau, boa noite. Nossa, eu passei 40 minutos aqui da minha vida, quase 50 minutos da minha vida aqui, sem o Amaury ficar brigando comigo. Isso é uma glória. Tá vendo? Tenha fé. Isso aqui, tenha fé, tenha confiança. É uma vitória sem fim isso, mas nós vamos enfrentar aí mais um pouco. Obrigado, amigos. Abraço a todos. Aqui 15 Valeu, dias obrigado, abraço. Outro bate-papo espírita. Aqui 15 dias aguardamos vocês. Tchau.